A paz do Senhor Jesus para todos os nossos irmãos. Quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Está no livro de Gênesis, capítulo de número 7, versículo de número 1. Gênesis, capítulo de número 7, versículo de número 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Bom, queridos irmãos, como fazer a diferença no meio de uma geração corrompida? Como fazer a diferença no meio de uma geração corrompida? A única forma na Bíblia e a única forma no reino de Deus de se fazer a diferença nesta geração corrompida pelo pecado e seus valores é como o exemplo que Deus nos dá, a vida de Noé, sendo justo. Queridos, justos são aqueles que fazem o que agrada ao Senhor, que andam pelas veredas retas do seu caminho, da sua palavra, que faz o que é certo diante do Senhor e diante dos homens. Como diz o Salmo, aqueles que amam o caminho, que andam no caminho e que preferem andar neste caminho, mesmo como no caso de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, que mesmo sendo proposto a eles pratos, manjares, deleites desta terra, no caso da Babilônia, eles preferiram não se dobrarem, não se contaminarem com os manjares do rei. Este é um grande exemplo de sermos justos perante o Senhor. Meio de fazer a diferença no meio desta geração corrompida é permanecer justo. Eis o maior obstáculo e também a maior dificuldade daqueles que estão fazendo a diferença, que estão tentando fazer a diferença no meio desta geração corrompida. E a geração aqui, temos duas ramificações: a deste mundo que não conhece a Deus e aquelas que dizem conhecer a Deus, que já se corromperam com as vaidades deste mundo, que hoje já não fazem mais a diferença. Levam o nome do Senhor, proclamam o nome do Senhor, mas não fazem a diferença por amor ao Senhor. Eis um grande problema, uma grande dificuldade na vida da igreja, em que os que estão tentando fazer a diferença estão tendo mau exemplo daqueles que deveriam estar fazendo a diferença. Qual foi o erro? Aonde está o erro? Perderam o amor, perderam a sensibilidade, perderam a alegria de servirem a Deus. Eles são como o mestre-sala do casamento em Caná da Galileia. O mestre-sala deixou terminar o vinho, deixou acabar o vinho, não providenciou o vinho. E se Jesus não tivesse na festa, não haveria milagre e não haveria transformação de água em vinho. A maior dificuldade de hoje de alguns crentes da Igreja do Senhor, nesses dois segmentos de gerações, a geração que está tentando fazer a diferença e a geração que já não faz mais a diferença, é que perderam um vinho. O vinho na Bíblia é sinônimo de alegria. No caso da passagem de Caná da Galileia, é a própria alegria. Alegria no casamento, alegria no relacionamento, alegria com Cristo. No meio de nós fazermos a diferença no meio desta geração corrompida, é sendo justo. Não se conformar com este mundo, mas permanecermos fiéis nele até Jesus voltar.
Se você está fazendo a diferença, continue. Se você não faz mais, volte a fazê-lo. Volte às primeiras práticas. O Apocalipse, na primeira carta do anjo da igreja. A igreja, ele diz assim: lembra de onde caístes. Arrependa-te das suas obras e volte a fazer a diferença, porque Deus conta contigo. Como devemos fazer a diferença no meio de uma geração corrompida é sendo justos e fiéis ao Senhor. Que Deus te abençoe.